Oi, crianças, tudo bem? Mais uma semana de aula, estamos chegando na reta final, né? Então, essa semana nós vamos ter as avaliações finais de português e matemática, tá? Mas hoje nós vamos ver o finalzinho, tá? De língua portuguesa, que é o gênero conto e como empregar porquê e porquê, tá? Então vão ser duas aulas. Vamos falar primeiro sobre conto. Bom, conto, tá? É um gênero textual que tem uma narrativa breve, tá? Ou seja, não é uma coisa muito extensa. Que ocorre no espaço limitado. Então, ela ocorre no espaço limitado, ou seja, é mencionado nesse texto onde está ocorrendo aquele acontecimento, tá? Ele possui um narrador que conta a história, né, que narra a história, e personagens que participam, que fazem parte da história. Como é uma narrativa breve, né, esse gênero ele tem começo, meio e fim. Então, ele tem um começo, você tem que ter, né, a prestar atenção que todo texto tem um começo, meio e fim. E esse eu conto também, tá? Aí, no conto, nós temos, né, a fala dos personagens, tá? As falas dos personagens. Ou seja, não falei que lá tem o narrador e os personagens? Então, como é a fala dos personagens no conto, tá? A fala dos personagens é informal, ou seja, é um diálogo entre pessoas próximas, tá? De repente é uma mãe e um filho, irmãos ou colegas. Agora, o narrador que eu falei que tem no conto, que ele está contando a história, está narrando a história, né? A fala dele já é uma fala mais formal, tá? Ele está relatando, então é um relato, ele tem que falar de uma forma mais formal, tá? E nisso você vai perceber que ele usa sempre assim, o pronome lhe, tá? O se. Então, sempre dirigiu-se. Então, essa fala do narrador é quando ele está indicando alguma coisa, ele está narrando, mas ele tem que falar de forma normal, correta, tá? Bom, no livro de vocês vão ver, né, um conto do escritor Edson Gabriel Garcia, tá? Que é do livro Meninos e Meninas, né? Onde ele fala sobre situações típicas da adolescência. Então, vocês vão ler com muita atenção, prestar atenção, tá? Nesse conto, tá? Ó, ele, né, está no livro de vocês vão verificar que nesse texto tem falas que são indicadas, né? Pela pontuação, pela pontuação, e vocês vão definir qual é a fala do narrador e a fala das personagens. Então, vocês já estão acostumados com esse tipo de texto, tá bom? Aí, o que eu quero que vocês façam? Ler com atenção. Todo texto tem que ser lido de uma, duas vezes. Você lê a primeira vez, aí para você conhecer o texto. Depois você lê a segunda vez para você verificar as pausas, a pontuação e ler de acordo com aquela pontuação. Em todo texto, às vezes podem ocorrer palavras que você não conhece. Então, você vai o quê? Procurar no dicionário, para você saber o que significa aquele trecho que você leu e não entendeu, tá? Aí, depois, vocês têm que identificar o início do conflito, ou seja, no conto, ele sempre tem um conflito, tá? Ele apresenta um conflito, ou seja, o tema gerador daquela situação, problema lá, né? Então, nesse conto, vocês vão ter que descobrir qual é o problema do Tiago. A partir daí começa o conflito, tá? E depois, identificar quais são as personagens. Então, lembra que eu falei que o conto tem o narrador e tem as personagens. Então, vocês vão ter que ler, quando a gente vai ler
um texto, tem que identificar quais são os personagens. No que você está lendo, você já vai identificando quais são os personagens, quem é, como que é o narrador, né? Qual é a forma que ele está falando, se é de forma formal ou informal. As personagens, a fala delas é de forma formal ou informal, tá? Identificar o conflito gerador desse texto, a situação, né, problema desse texto, para poder, que deu toda a origem, né, desse conflito, desse acontecimento. Então, no texto, né, chamado Na Ponta do Nariz, vocês vão ler e identificar, né, o conflito, que é a partir daquela pergunta assim, qual o problema do Tiago? Tá? Realizar as atividades com muita atenção, tá bom? Então, essa é a parte do conto, tá? Gênero textual conto. Façam com bastante atenção, porque o gênero textual que eu escolhi para avaliação vai ser esse, tá bom? Então, ó, um beijo, daqui a pouco tem a segunda aula, tá?